Quando a gente pensa em AWS Lambda, a primeira coisa que vem à cabeça é código. A ideia de só jogar o código lá e pronto, né? Mas a verdade é que o Lambda é muito mais do que isso. É um serviço de computação completo, com um verdadeiro painel de controle, cheio de alavancas e botões que a gente pode e deve ajustar. E é que fica a pergunta, né? O que realmente move uma função serverless? É só o código que a gente escreve? Ou será que tem mais coisas acontecendo ali por debaixo dos panos, coisas que nos dão o controle do poder dela? Pois é, a resposta é que tem muito mais. É um conjunto de configurações superpoderosas que estão sob o nosso controle. Eu gosto de pensar nisso como se fosse tunar um carro de corrida, sabe? O código é o motor, claro, mas é o ajuste fino da suspensão, a escolha dos pneus, o acerto da injeção de combustível. É isso que vai definir se o carro vai voar na pista ou não. Beleza, então vamos começar pelo começo, pelo bloco do motor. Como a gente empacota o código. Essa é a primeira decisão e talvez uma das mais fundamentais que se toma ao criar uma função Lambda. Basicamente, no Lambda, a gente tem duas maneiras principais de empacotar o código. A primeira é o jeito clássico, o bom e velho arquivo .zip. Super direto, ótimo para coisas rápidas e simples. A segunda opção é usar uma imagem de container, que já traz mais robustez, portabilidade, consistência. Mas aqui vem o pulo do gato. Essa escolha é feita uma vez só. Depois que a função é criada, já era, não dá para mudar o tipo de pacote. E falando do zip, o esquema é bem tranquilo. Se o pacote é pequeno, tipo menos de 50 megas, dá para subir direto do computador. Agora, se o projeto for maior, com um monte de dependências, aí o caminho é usar um bucket do Amazon S3. É bem flexível, na verdade, e funciona para qualquer tamanho de projeto. Ok, o motor está no lugar. Agora vamos para a parte mais divertida, a tunagem. Vamos falar sobre as alavancas que controlam diretamente a performance e, claro, o custo da função. Lá no painel do Lambda, tem 3 configurações que são as estrelas do show: memória, armazenamento efêmero e o timeout. Entender bem essas 3 é o segredo para otimizar qualquer função de verdade. Vamos começar pela memória. E olha, essa parte é uma das mais importantes para sacar como o Lambda funciona. Porque memória aqui não é só memória RAM, é a principal alavanca de poder de processamento. Quando a gente aumenta a memória, a gente está, na verdade, dando mais poder de CPU para a função. É uma relação direta. Para se ter uma ideia, com 1.769 megabytes, o Lambda já garante uma vCPU inteirinha só para aquela tarefa. Depois vem o timeout. E o padrão do Lambda é curto, bem curto. Só 3 segundos. É o tempo que a função tem para fazer o que precisa e acabar. Para uma tarefa rápida, tipo uma validação de API, tá ótimo. Mas, para quem está começando, isso pode ser uma baita pegadinha. Mas e se a gente precisar de mais tempo? Bom, aí é que tá. O Lambda é super flexível nisso. Dá para esticar esse tempo até 900 segundos. 15 minutos. Isso abre um leque de possibilidades, né? Dá para rodar tarefas bem mais pesadas, como processar um vídeo ou gerar um relatório gigante. E para fechar esse trio, tem o armazenamento efêmero. Pensa assim, toda função Lambda ganha uma área de trabalho temporário, uma pasta /tmp. E o tamanho disso a gente também controla, de 512 megas até mais de 10 gigabytes. Isso é uma mão na roda para tarefas que precisam de espaço em disco, sabe? Para baixar um arquivo grande, fazer um trabalho de ETL, enfim, para processar coisas antes de mandar para outro lugar. Beleza, a nossa função tá potente, tá ajustada, mas e aí? Como ela conversa com o resto do mundo? É agora que a gente entra na parte de conectividade, de como ela se liga a outros serviços e recursos. A forma mais básica de fazer essa conexão é usando variáveis de ambiente. São só pares de chave e valor, bem simples. Mas o poder delas é gigantesco, porque elas permitem separar a configuração do código. O que isso quer dizer na prática? Que dá para mudar, por exemplo, o endereço de uma API do ambiente de desenvolvimento para o de produção sem precisar mexer numa linha de código sequer. Isso é ótimo. O exemplo clássico disso é para conectar com um banco de dados. Em vez de deixar o endereço do banco e a senha lá escritos direto no código, o que a gente chama de hardcodar, a gente passa tudo por variável de ambiente. Além de deixar a função muito mais flexível, o mais importante é que fica muito, mas muito mais seguro. Isso levanta uma outra questão super comum. Tá, mas e se o banco de dados não está aberto para a internet? E se ele está lá, seguro, dentro de uma rede privada, uma VPC, como é que a função Lambda, que roda lá fora, vai conseguir acessar ele?
A solução para isso é conectar a função Lambda diretamente na VPC. É como se a gente desse uma carteirinha de acesso para ela entrar na rede privada. A configuração pode ser um pouco chatinha, tem seus detalhes, mas dá para resumir em 3 passos. Primeiro, escolher a VPC e as sub-redes certas. Segundo, definir os Security Groups, que funcionam como um firewall. E terceiro, claro, dar as permissões de acesso necessárias. É uma configuração super poderosa, mas que exige atenção. Certo, agora que a gente já cobriu o básico e o intermediário, vamos subir um pouco o nível. Vamos ver umas configurações mais avançadas para refinar ainda mais a segurança e a relação custo-desempenho da nossa função. Segurança do código é fundamental, né? O legal é que, por padrão, o Lambda já criptografa o nosso pacote zip com uma chave da própria AWS. Mas, se for preciso um controle total, dá para usar uma chave própria, uma chave gerenciada pelo cliente, a famosa CMK. Com ela, a gente tem controle absoluto sobre quem pode usar a chave, pode auditar tudo e gerenciar o ciclo de vida dela. Em ambiente com segurança mais rígida, isso é essencial. Outra configuração super interessante e que muita gente esquece é a arquitetura do processador. O padrão é a x8646, que funciona com praticamente tudo, mas hoje em dia a gente tem a opção de usar a ARM64, que é baseada nos processadores Graviton 2 da própria AWS. E por que isso importa? Bom, a própria AWS diz na documentação. Para muitas aplicações, principalmente aquelas que usam bastante processamento ou rede, trocar para a ARM64 pode trazer um resultado incrível, mais desempenho por menos dinheiro. É, sem dúvida, uma das otimizações de maior impacto que se pode fazer com um único clique. Ufa! Falamos de bastante coisa. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e dar uma olhada no quadro geral, para revisar tudo que a gente viu sobre como configurar uma função Lambda. Então, o grande resumo é este. Uma função Lambda não é só um pedaço de código solto. É um sistema que a gente monta usando 4 grandes blocos de configuração. A gente começa com a base de tudo, que é o empacotamento. Depois, a gente tuna o motor, mexendo na memória, no timeout e no armazenamento. Em seguida, a gente conecta os cabos e mangueiras com as variáveis de ambiente e a conexão com a VPC. E por fim, a gente dá aquele toque final com as configurações avançadas de criptografia e arquitetura. Cada uma dessas escolhas faz uma diferença enorme no resultado final. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. A gente chama de serverless ou sem servidor porque a ideia é não se preocupar com a máquina. Mas, com tanto poder de ajuste fino em nossas mãos, podendo escolher até CPU e arquitetura, onde exatamente termina o serverless e começa o bom e velho ajuste de servidor? É uma questão fascinante, que mostra como a computação em nuvem está sempre evoluindo. É isso por hoje. Até a próxima!